A Covid-19 pode deixar uma série de sintomas mesmo após a fase aguda da doença. Especialistas estimam que pelo menos 2 milhões de pessoas sofram com sequelas. Natasha Franco. Pois é, claro, e para isso a gente convidou o Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde e também da MedService. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio, Flávio. Natasha, é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado. Pois é, e a gente vai falar de algo muito importante quando a gente fala de saúde pós-Covid, né? A gente vem falando muito do coronavírus e dos sintomas iniciais, mas tem muita gente agora preocupada com o futuro, né? Ou com o que acontece no pós-Covid. O que vocês começaram a perceber dentro da Bradesco Saúde em relação aos impactos da Covid no corpo dos pacientes? Ótimo, Natasha. De fato, assim, essa é algo não muito bem ainda mapeado, né? Estamos falando de uma doença nova, tem muita gente pesquisando, mas há muito ainda mistério com relação à Covid. Mas os estudos mostram que uma pessoa a cada 10 pessoas acometidas pela Covid, independente se forem leves ou graves, permanecem com sequelas do Covid por mais de 3 meses de quando eles foram acometidos. Na verdade, foram mapeadas mais de 50 queixas nas pessoas, mas as mais comuns têm a ver com dor de cabeça, com fadiga, falta de ar quando se faz um esforço um pouco maior, todas as doenças neurológicas associadas à ansiedade, associadas à falta de sono, intranquilidade, questões relacionadas à falta de memória ou a falta de capacidade de concentração. Tudo isso relacionado à Covid? Tudo isso está relacionado à Covid. E o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas não são corretamente orientadas, né? Buscam eventualmente individualmente, se recorrem a médicos, especialistas, mas que não tem uma pessoa observando, né, de maneira holística, de maneira integral a saúde, né, e coordenando o que a gente chama de coordenação do cuidado. Né? Automaticamente isso acontece porque a pessoa de repente se consulta com um clínico geral, mas o problema dela talvez seja neurológico e assim sucessivamente. Se ela faz com o clínico geral, ela fez de maneira correta, mas muitas vezes você tem a ida a um cardiologista ou a ida a um pneumologista e não há interação entre esse time e de fato a gente acaba eventualmente não acompanhando, né, a evolução da doença do paciente e não fazendo na sua plenitude, na sua eficiência máxima, né? Então, a razão pela qual a gente entende que, primeiro, a gente precisa comunicar mais sobre essa doença, a razão pela qual já parabenizo aqui ao jornal pela iniciativa, e acho que é nosso dever qualificar a rede referenciada para dar à disposição, né, dos nossos clientes centros de excelência que possam fazer isso. Isso que fazer análise, né, do paciente de maneira integral e a partir dessa avaliação coordenar o cuidado junto com todo um time de profissionais. Muitas vezes, né, é necessário a nutricionista, a fono, o psicólogo, o fisioterapeuta que participem junto aí desse processo de recuperação desses pacientes. E essa nova iniciativa vem baseada em dados que mostram que o número de pessoas que têm algum tipo de sequela é muito grande em todo o país, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, dados que a gente entende que até são subestimados aqui do Ministério da Saúde já mostraram que 200 milhões de pessoas foram acometidas pela Covid-19. Isso significa que pelo menos 2 milhões de pessoas hoje podem ter sofrido ou continuam sofrendo com essas sequelas, né, do Covid. Essas sequelas elas acontecem porque ou pelo contato que o vírus teve, né, com o paciente, ou em razão da própria resposta, né, imunobiológica que a pessoa tem, que geram inflamações e elas podem gerar alguns tipos de doença, ou pelo próprio tratamento, né? Algumas pessoas ficaram semanas no hospital, às vezes entubadas, então problemas de fala, problemas de perda de massa muscular, de mobilidade, precisam ser tratados e, né, na pós-alta, né, na alta hospitalar, para que de fato o paciente possa se recuperar de maneira plena. E é um problema de saúde pública, né? Essas pessoas ficam limitadas, elas perdem a sua capacidade produtiva, então de fato é um problema que precisa ser enfrentado por todos. Talvez uma pandemia, como você falou na nossa conversa anterior, uma pandemia dentro da própria pandemia, exatamente porque essas pessoas vão precisar de acompanhamento talvez extenso, talvez uma sequela que ela nunca se recupere, né? É verdade.
E aí a razão, Natasha, a gente tem então buscado qualificar dentro da nossa rede prestadores que tenham esse tipo de atenção. Aqui no Rio de Janeiro, a gente identificou a Policlínica de Botafogo, que tem um time médico e uma linha de cuidado específica para isso. E a gente está fazendo algo diferente, que a gente vai lançar no final desse mês, que são as nossas próprias clínicas, que a gente chama de Meu Doutor Nova Med, que tem unidade em Botafogo, no Meier, e também no centro da cidade, vão ter uma linha de cuidado dedicada a esse paciente que a gente chama, né, de pós-Covid ou de Covid longa, fazendo exatamente essa coordenação do cuidado, compreendendo exatamente a necessidade que ele possui, acompanhando, né, a aderência, né, ao tratamento e agregando todo esse time, né, de profissionais ou de especialistas para que a gente faça de fato um atendimento que seja correto, resolutivo, efetivo e com alto índice de satisfação. Quando você fala da questão do pós-Covid, dessa alta complexidade, porque essas pessoas têm, às vezes, um longo prazo de tratamento e ela acaba perdendo a sua produtividade, o ideal realmente é que ela tenha um tratamento mais específico. Específico, focado, rápido, dedicado, né? E é isso que a gente tem buscado oferecer para os nossos clientes, para as nossas empresas que contratam, né? Acho que, de fato, essa é uma preocupação muito grande, né, do RH, né, das empresas, na medida que pode estar afetando a produtividade por esses sintomas que eu comentei, e a gente precisa unir esforços, então, para poder dar um tratamento que seja, de fato, eficiente. Para chegar a esse tratamento específico, o paciente precisa procurar o quê? O médico dele já o orienta? Ele pode entrar através de uma central de atendimento? Como é que ele busca essa ajuda global? Perfeito, Natasha. A gente tem, primeiro, desde o início da pandemia, a gente criou um canal próprio dentro da companhia, que foi um hot site, que é o www.bradesaude.com/coronavírus. Um hot site, de passagem, que ele é público, tem várias informações disponíveis ao público geral, mas inclusive cartilhas, né? Inclusive cartilhas explicativas sobre as doenças, desde o início, né? Havia muitas informações, então ter uma curadoria, né, que possa oferecer informações que sejam relevantes, né, e úteis e específicas para os nossos clientes ou para a sociedade geral, sempre foi algo que a gente entendeu que era um papel muito relevante nosso aqui na sociedade. Informação correta, sem fake news, né? Exatamente. E nesse hot site tem, então, uma cartilha nossa sobre como reconhecer os sintomas do pós-Covid, com todas as informações que eu comentei aqui. E também lá você tem uma relação dos nossos prestadores que estão habilitados aqui por nós e que possuem esse modelo que eu comentei para fazer essa avaliação integral. Além disso, a nossa central de atendimento tem essa informação, bem como a telemedicina, né, que é algo que veio, né, aqui na pandemia, um dos legados. Nunca se imaginou falar com o médico pela telinha, mas verdade. Hoje é super possível, né? Haviam barreiras regulatórias, né, que foram superadas por conta realmente da necessidade, né, do isolamento e das pessoas falarem com os médicos. E funciona, né, muito bem. E funciona muito bem. Você sabe que já houve mais de 500 mil, quase meio milhão de consultas realizadas em telemedicina na companhia, 85% de resolvibilidade, ou seja, foi resolvido por si só, não houve necessidade de acompanhamento, mas quando houve necessidade de acompanhamento, isso foi feito da maneira correta. E o índice de satisfação, tanto do paciente como do médico, é superior a 90%. Então, o que veio para ficar, a gente vê que veio para ficar, tem um papel importantíssimo nessa conexão, na forma de comunicar, na forma de orientar, né, o nosso cliente a trafegar dentro da nossa rede. Então, esses são canais prioritários que podem ser acessados para que a gente possa indicar qual é um centro que, na nossa avaliação, tem plena capacidade para realizar esse trabalho. Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde e da MedService, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço imensamente. Clara, a gente volta com você no estúdio.